Amém? Boa noite, povo de Deus. A paz estejam com todos. Amém? Nesse momento, querido, abre a tua Bíblia no livro de abre a tua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que reina para todo sempre. Amém? Romanos capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler o verso 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Digam graças a Deus. Mais uma vez: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Digam graças a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus, aplaudindo o nome do Rei Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o tema dessa mensagem é vitória sobre a tentação. Digam graças a Deus. Vitória sobre a tentação. Nós sabemos que nós somos tentados para se afastar do caminho de Deus. O inimigo, que é o nosso adversário, que é o diabo, a Bíblia nos ensina que ele faz de tudo para destruir o povo de Deus, para acabar com a igreja, para parar a obra de Deus. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos ajuda a vencer a adversidade da vida, em nome do Senhor Jesus. E quando nós nos colocamos na posição para servir ao Senhor, quando nós obedecemos a palavra de Deus, pode ter certeza que você terá a vitória sobre a tentação. E a tentação, ela vem para todos, não importa a sua posição na sociedade, ela vem para todos. A diferença é quem está cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, ele vai vencer as tentações da vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplaude e glorifique a Deus aí bem forte, em nome de Jesus. Apesar da pessoa ter aceitado a Jesus, ela está sujeita às tentações da vida e do mundo. Aliás, após a pessoa ter aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa, ela vai entrar numa batalha espiritual. Ela vai enfrentar a adversidade da vida. Se alguém pregou para você dizendo: vem para Jesus, vem para Cristo, que não vai acontecer nenhuma tentação, esse evangelho é falso, não é verdadeiro. Porque a Bíblia nos ensina que a gente vai passar por luta, que nós vamos passar pela adversidade da vida. O inimigo vai se levantar contra a tua vida. A única coisa que vai fazer a diferença para você vencer é se saber se você está cheio de Deus, se você está cheio do Espírito Santo. Se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, como diz a palavra do Senhor, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Presta atenção, o texto deixa bem claro: sujeitar a Deus, se submeta à palavra de Deus, obedeça a Deus, vive a palavra do Senhor. Se nós estivermos debaixo dessa autoridade, só vai entender e vai dar glória, aleluia, e o diabo vai fugir no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Amém? O que é a tentação? É o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. A tentação procura seduzir alguém para o pecado, e persuadindo a pessoa, ela toma o caminho errado, ela toma um caminho diferente. É por isso que Jesus disse: orar e vigiar, para ficar atento, cuidar do lugar que você visita, cuidado com quem você anda, cuidado quem está do seu lado, cuidado quem está falando no teu ouvido, se é coisas boas, coisa ruim. Nós temos que estar atento, irmão. E para o diabo destruir uma pessoa, não precisa nem tirar da igreja. Dentro da igreja ele destrói a pessoa. Às vezes o diabo usa alguém para fofocar de alguém para aquela pessoa, e aquela pessoa é contaminada, e o diabo vai vencer aquela pessoa. E é por isso que nós temos que estar atento, vigilante, dentro da palavra de Deus, porque quando nós estamos na palavra de Deus, nós estamos seguros em nome de Jesus. A Bíblia diz, querido, que esta palavra lá no Salmo 119, versículo 105, que esta palavra é luz e lâmpada para os nossos pés e para os nossos caminhos. Aleluia. Quem está em Cristo Jesus aí, levante a mão e dá um grito de glória a Deus aí bem forte. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que estar muito atento sobre isso. Para quem você está emprestando o seu ouvido? Quem está falando no seu ouvido? Então feche os seus ouvidos para o diabo e abre os seus ouvidos para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor. Lembra lá do livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, que fala sobre a tentação de Jesus. A Bíblia diz assim no verso 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Qual foi a resposta de Jesus? Verso 4: então ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Digam graças a Deus. O diabo chegou até Jesus e disse: ei, se de fato tu és o Filho de Deus, querendo colocar dúvida. O diabo tentou Jesus na carne. Então transforma essas pedras em pães. E Jesus rebateu ele dentro da palavra, irmão, dentro da Bíblia. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, aleluia, mas ele vai viver quando ele dá ouvido à palavra do Senhor. Digam graças a Deus. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, porque Jesus, ele é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, oh glória, para matar a tua fome. Ele é água viva que desceu do céu para matar a tua sede. Então dê ouvido à palavra do Senhor, e quando você der ouvido à palavra do Senhor, você vai ter vitória sobre a tentação, em nome de Jesus. Oh glória. Digam graças a Deus. Digam aleluia. E aí Jesus aqui na palavra continua. E olha que o diabo usou a Bíblia, mas distorceu a Bíblia para tentar enganar Jesus. E o diabo faz a mesma coisa hoje. Não tem nada a ver beber uma cerveja, não tem nada a ver ter outra mulher lá na rua,
Não tem nada a ver ter outro homem na rua. É pecado. É pecado. Não tem nada a ver eu não gostar de fulano. É pecado. Você está perdendo para o diabo. Eu não gosto de ciclano. Você está perdendo para o diabo. Eu não vou com a cara do fulano. Você está perdendo para o diabo. Quer ter vitória sobre a tentação? Se submeta à palavra de Deus. Faça aquilo que Deus está falando na sua palavra. Aleluia. Obedeça ao Senhor em nome de Jesus. Aí no verso 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo usou o Salmo 91, irmão. O diabo usou o Salmo 91, versículo 11, dizendo: te lança daqui abaixo, porque Deus vai dar ordem aos anjos, e vão te pegar para que tu não caia sobre as pedras. Usou a Bíblia. Irmãos, tem muita gente que abre o Salmo 91 e bota na sala da casa. O diabo não tem medo do Salmo 91. O diabo tem medo daquele que vive o Salmo 91. Digam glória a Deus. Não adianta abrir a Bíblia e colocar na sala, na cozinha, no quarto. Não adianta se não vive a palavra de Deus. Essa pessoa que não tem a presença do Senhor, o diabo vai para cima. Independente se você está lá ou aqui, não importa. Mas se você vive a palavra do Senhor, o diabo vai olhar para você e vai dizer: eu não posso tocar nessa pessoa, porque ele pertence ao homem lá de cima, e o homem lá de cima tem nome: Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 3 versículo 8, que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você pode dar um grito de glória, irmão? Aleluia. Digam graças a Deus. É assim que nós vamos vencer o inimigo, praticando a palavra de Deus, praticando a palavra do Senhor. Só que Jesus também respondeu ele dentro da palavra. Jesus usou Deuteronômio capítulo 6 versículo 16. Jesus disse assim, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Querido, a Bíblia, ela tem que estar na nossa mente e também no nosso coração. Amém? Ela tem que estar dentro de nós. Como eu falei, não adianta abrir a Bíblia, o Salmo 91, e botar na sala. As folhas vão ficar amareladas, cheio de poeira. Isso não vai resolver. Tem que estar dentro de nós. Presta atenção. Tem que estar dentro de nós. Ela tem que estar dentro de você. Jesus disse, olha, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus resistiu ao diabo? Porque ele tem uma vida cheia do Espírito Santo. Lembra que ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. O crente que tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ele não é vencido pelo diabo, ele não entra em fofoca, ele não fala da vida dos outros, ele não dá lugar para o diabo, ele não dá lugar para o capeta, mas ele dá lugar para a presença do Espírito Santo de Deus. Só quem tem Deus aí, levante a mão e dá um grito de glória a Deus aí bem forte, e aplauda o nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Ser tentado não é pecado. Eu vou repetir: ser tentado não é pecado. Não é pecado, irmão, porque todos nós somos tentados. É pecado quando nós cedemos ao pecado. Quando eu abro uma legalidade, quando eu abro uma porta para ele entrar. Porque tem gente que vai brincando com o pecado. Precisa que não, ele mete o pé. Precisa que não, já está com 2 pés lá dentro. Precisa que não está a metade do corpo. Pensar que não, já está o corpo todo.
não brinca com pecado. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. É uma escolha, irmão. Eu que decido ceder ou não. É você que decide ceder ou não. É o ser humano. É o ser humano. Aí Paulo, usando aqui Romanos 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento, para saber qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus? A sua palavra. Se submeter à palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? É assim que nós vamos vencer a tentação. Por que nós somos tentados? Escute: primeiro, pelo diabo; segundo, pelo mundo, pelos prazeres do mundo, e pela nossa própria natureza, a nossa carne. Fica atento no que eu vou falar aqui. Isso aqui vai salvar a tua vida espiritual. Só vai depender de você colocar no coração. Amém? Um exemplo: o pecado. Olha como é que é o pecado, irmão. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu trabalho numa empresa. Aí eu entro no setor financeiro. E o rapaz que toma de conta do setor financeiro, ele deixa cair um bolinho de dinheiro, 5 mil reais. E ele não percebeu que eu estava na sala. Ele saiu, o bolinho caiu. E eu estou passando uma necessidade financeira. E eu estou vendo aquele bolinho de dinheiro. E o diabo vai soprar na minha mente: pega. É isso que até falar em línguas estranhas. Pega o bolo de dinheiro. Tentação. Porque eu estou necessitando. Lembra de Jesus? Jesus estava com fome no deserto. O que o diabo ofereceu para Jesus? Pão. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Entendeu? Aí, meu irmão, mas eu tenho um Espírito Santo na minha vida. Deus vai dizer: não faça isso, porque está dando lugar para o diabo. Mas eu corro o risco de dar mais ouvido para o diabo. Vou lá e pego o dinheiro, coloco no bolso. Deu o que? Uma legalidade para o diabo. Deu uma legalidade. Entendeu? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Amém? De legalidade. Mas se eu sou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, eu vou dizer, dentro da minha mente eu vou repreender a seta do diabo. Está repreendido, porque aquilo não me pertence. Eu faço é pegar e devolver. Está aqui, meu irmão, tu deixou cair. Isso aqui é da empresa. Digam glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Aleluia! Oh, glória! Outro exemplo. Por exemplo, eu estou andando na rua e uma mulher dá em cima de mim. Dá em cima de mim. Nossa, que moreno bonito. Esse moreno é muito lindo. E aquilo vai mexer com o meu ego. E eu vou achar que eu sou aquilo que ela está dizendo. E ela começa a me provocar. Qual é o meu dever de um homem cheio de Deus? É dar lugar para aquilo ou fugir? Hein, igreja? Fugir. Porque a única coisa que Deus diz para enfrentar é o diabo. Mas a nossa carne manda a gente, fugir. Eu vou pegar outro caminho, outra rota, para não dar lugar para o diabo. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem quer ter vida em abundância aí, meu irmão? Então abre a tua boca e dá um grito de glória a Deus aí. Desperta em nome de Jesus e aplauda o Senhor Jesus bem forte. Oh, aleluia! Outra forma de fugir da tentação
Rede social, o que tu está assistindo, o que tu está vendo? Porque a rede social, irmão, ela serve tanto para o bem, como também para o mal. Isso vai depender de quem está usando. Quem está usando. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para não dar lugar para o diabo. Porque se o diabo pegar, meu irmão, ele é esperto, ele é inteligente. Para destruir uma vida, é assim, ó. Ele é muito esperto. A Bíblia fala, outro exemplo, de fofoqueiro, que fala da vida do irmão, da irmã, em rodas. A Bíblia vai dizer no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não dá conselhos, que não dá ouvido a conselho de ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na palavra de Deus. Nessa palavra ele tem vida edificada, em nome de Jesus. Quando alguém vier para falar da vida dos outros, você vai dizer: meu irmão está repreendido, vamos orar por aquela pessoa, vamos interceder por aquela pessoa, porque tudo que o diabo quer é usar a boca de alguém para destruir outra vida. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Primeiro, a gente é tentado pelo diabo, presta atenção. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa destruir. Quem é o teu adversário, irmão? É o teu irmão que está do teu lado? É o teu vizinho? Quem é o teu adversário? É o diabo. E olha o que Pedro está dizendo aqui nessa palavra, usado pelo Espírito Santo: sede sóbrio e vigiai, fique atento. O vosso adversário não é o irmão A, não é o irmão B, não é o irmão C. Está dizendo que é o diabo que está em vosso derredor, não ao redor, mas ao derredor, rugindo. Está aqui, ó, como leão, mas ele não é leão, querendo te destruir. E como é que eu vou vencer esse camarada? Vigiando, atento, dentro das escrituras. Está repreendido em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Aqui tu não entra, capeta. Tu não vai entrar no meu casamento, tu não vai entrar nas minhas finanças, tu não vai entrar na igreja que eu me congrego. Eu te repreendo na autoridade que há no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, digam glória a Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que ele lança dúvida a respeito da palavra de Deus. O seu objetivo final é destruir a pessoa. Lembra de Eva, lá em Gênesis capítulo 3, que o diabo chegou para ele: olha, pode comer sim desse fruto, não tem nenhum problema, pode, não tem problema nenhum. E Deus já tinha falado que não podia. Então essa mulher deu mais ouvido para quem? Para o diabo, do que para Deus. E ela foi lá, desobedeceu a Deus e comeu daquele fruto. Vocês estão entendendo? Comeu do fruto. Aí ela foi até Adão e ofereceu para Adão. E Adão, ele foi mole, porque ele devia dizer: mulher, isso está errado. O nosso Deus diz que não é para comer desse fruto. Mas não, ele foi e comeu. E quando Deus aparece lá no jardim, ele bota a culpa em quem? Na mulher. Botou culpa na mulher. Por isso nós temos que estar atento, irmão, contra a tentação. Cuidado onde você anda, cuidado para quem você está dando ouvido, porque a Bíblia fala em Hebreus que a raiz de amargura brotando, muitos são contaminados.
por causa de uma fofoca, de uma intriga, por causa de uma seta do diabo. Aquela pessoa pega a dor do outro, começa a ter nojo da outra pessoa. E isso são estratégias de Satanás para destruir a obra do diabo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus disse, aleluia, edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. E se você, igreja, dê um grito de glória a Deus aí bem forte. Aplauda o Senhor Jesus. Oh glória, oh aleluia. Número 2, a gente é tentado pelo mundo, pelos prazeres desse mundo, irmãos. A gente é tentado pelos prazeres. Olha o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele, presta atenção, verso 17, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. 2 pessoas deram glória a Deus. Vou repetir: mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Está falando de vida eterna. Aquele que obedece a Deus, ele vai morar no céu de glória. Ele vai morar no céu. Ele vai morar no céu. O mundo é um sistema contrário aos princípios de Deus. O mundo é o contrário, irmão. Não dá para abraçar o mundo em Cristo. Não tem como. Não tem. Ou é ou não é. Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores. Ou você ama um e odeia o outro. Não poder servir a Deus e mamon, não pode. É bíblico. Não podemos. Devemos servir a Deus de todo o nosso coração. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus diz assim: com os 2 maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua sabedoria. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante ao primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. São os 2 maiores mandamentos. Então a gente tem que ter cuidado com os prazeres deste mundo. Não adianta ter a saia lá no pé. Não adianta andar de paletó. Não adianta ter a gravata. Não adianta, irmão, deixar de usar brinco. Não adianta levantar a mão e falar em línguas estranhas. Isso não é suficiente. O que importa é ter uma vida dirigida e cheia do Espírito Santo de Deus. E só quem tem uma vida cheia do Espírito Santo é quem nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus, que confessou Jesus como Senhor e Salvador, que se afasta do pecado, que se afasta da fofoca, que se afasta do disse-me-disse, que tem uma vida na presença de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos cercados, irmão, de coisas ruins. Aonde você olha, a tentação, é o pecado, é a obra do diabo. Mas a Bíblia diz: permaneça firme na presença do Senhor até que Ele venha. E quando Ele vier, tu serás transformado pelo poder de Deus, e estaremos com Ele para toda a eternidade. Digam glória a Deus, aleluia. Para toda a eternidade. Terceiro,
Terceiro, você é tentado pela carne, pela sua própria natureza. Isso aqui, irmão, isso aqui é um perigo. A nossa natureza. E como é que eu mato isso aqui? Através da oração, da consagração e do jejum. O cristão que não ora, aliás, a pessoa que não ora, que não se consagra, que não jejua, pode chamar de qualquer outra coisa, menos de cristão, porque ele só vai vencer essa natureza se ele matar ela, através da oração e da consagração. Amém? Renunciá-la, porque isso aqui não agrada a Deus. E quando nós entramos no propósito, pode fazer o que eu estou te escrevendo aqui, que eu estou te falando. Começa a jejuar, faça as suas consagrações em casa, tira um período para Deus, entra lá no teu quarto, fica lá até meio-dia, das 6 da manhã até meio-dia, orando, jejuando, lendo Bíblia. Vai despertar em você aquilo que o salmista falou: a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti, assim como a terra seca tem sede da chuva. Faz isso. Pastor, não tem tempo. Tem tempo sim. Se o médico te pedir para fazer o jejum, para fazer o exame, você faz. Faz ou não faz? Faz para fazer o exame. Aí quando é para Deus, não tem tempo. Não tem tempo. Faz para você ver como a tua vida vai mudar. Faça para você ver como a tua vida espiritual vai crescer em nome de Jesus, para melhor, para a glória de Deus. Amém? Faça isso pelo menos uma vez na semana, e todo dia lê Bíblia, todo dia lê a palavra, todo dia lê livros bons, de homens de Deus. Começa a ler, começa a se dedicar, começa a ter uma disciplina. Você vai ver que a tua vida espiritual vai estar em outro nível, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Terceiro, a gente é tentado pela nossa carne. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invoca o nome do Senhor. Olha o que Paulo está escrevendo para Timóteo: Timóteo, foge dos desejos da mocidade, foge do desejo da carne, foge. A carne tenta nos levar a agir de maneira contrária à vontade de Deus, a nossa natureza. Ela faz isso. Um exemplo: pecado sexual, bebidas, prazeres, ódio, né? E etc. São coisas da carne. Aí quando nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, Paulo diz assim: as obras da carne são conhecidas, quais são? Idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúme, intriga. Aí Paulo diz assim: quem comete essas coisas, como eu tenho falado nas outras cartas, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo, ele é amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E quem tem essas coisas não é dirigido pela lei, mas é dirigido pela presença do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a vida dele é controlada pelo Espírito Santo. É controlada pelo Espírito Santo. Quem aqui quer vencer a tentação? Levanta a mão. Quem aqui quer vencer a tentação, irmãos? Dá um grito de glória a Deus aí. Pois se submeta à palavra do Senhor. Amém? Se submeta à palavra do Senhor. Presta atenção.
A tentação começa aqui, ó, na nossa mente. Se perdemos a batalha na mente, o passo seguinte é a imaginação. Da imaginação vem o desejo, e do desejo segue a decisão. Após a decisão vem a ação. Uma vez consumada a ação, vem a morte. Vem a morte. Começa aqui, ó, irmão. Começa aqui, ó, na nossa mente. Começa na nossa mente. E se nós perdermos a batalha aqui, ó, já era. É aqui que nós temos que derrotar, em nome de Jesus. Por isso que Paulo falou lá em Romanos 12, verso 2: transformai-vos o vosso entendimento, para saber qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E a boa e agradável, perfeita vontade de Deus é obedecer a palavra do Senhor. Quem crê nisso, aplaude o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então guarde a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus. Aí o diabo, não satisfeito, verso 8 de Mateus capítulo 4, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se você se prostrar diante de mim. Olha a resposta de Jesus. Aí Jesus usou Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de louvor, meu irmão. Não tem outro, não tem outro. Aí no verso 11 diz assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mas eu gosto mais lá de Lucas. Vamos lá para Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas 4, 13. Olha o que Lucas diz aqui a respeito disso. 4, 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer que ele ia voltar para tentar Jesus de novo. Olha para mim aqui agora, irmãos, cuidado. Eu vou passar um tempo sem pisar na igreja. Está vacilando, porque você acha que já está bem. Isso é uma estratégia do diabo. Eu vou colocar no coração dele para ele dar um tempo na igreja. Eu vou passar um tempo sem pisar na igreja, porque aqui na igreja é onde nós recebemos alimento da palavra de Deus. Lembra de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É aqui que você é alimentado por Deus, para no outro dia estar disposto a vencer as tentações da vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não para. Eu vou colocar no coração dele parar de ler Bíblia. Eu sei muita coisa da Bíblia, eu vou parar. Cuidado. Eu não vou parar de orar. Cuidado. Jesus disse: orai e vigiai, esteja atento. O vosso adversário está em vosso derredor, querendo te destruir. Porque o diabo sabe, irmão, que quando você está debaixo da presença de Deus, ele não pode te tocar. A Bíblia fala em 1 João 5,19: aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar. Se você é de Deus, o diabo não pode te tocar. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, ele não pode te tocar. E se você é de Deus, dê um grito de glória a Deus aí no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Oh glória. Então a tentação a gente vence assim.
fechando as portas para o diabo não entrar. Amém? Para o diabo não entrar. É assim que a gente faz, em nome de Jesus. Como ter vitória sobre a tentação? Olha a receita, irmão, presta atenção. Como é que eu tenho vitória para vencer a tentação? Presta atenção. Você tem que estar com a sua mente ocupada com as coisas de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Está com a sua mente aqui, ocupada com as coisas de Deus. Porque quando nós temos a nossa mente ocupada com as coisas de Deus, não vai ter lugar para o diabo jogar flecha, seta na sua cabeça. Digam graças a Deus. Outro princípio: vigiai e orai. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Orar e vigiar. Eu tenho que estar orando, irmão. Verdadeiro cristão tem prazer de conversar com Deus. Verdadeiro cristão tem um prazer de orar, em nome de Jesus. Quando tem campanha, ele está dentro. Campanha de oração, 21 dias de oração aqui na igreja de Daniel, ele está dentro. Ele está orando. E não é só nas campanhas não, em casa também. Tem momento de leitura bíblica. Está ligado, em nome de Jesus. Por quê? Porque ele não quer dar lugar para o diabo. Não quer dar lugar para o diabo. Não quer. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel capítulo 3? Lembra dele? Foi levado ainda jovem, criança, para a Babilônia, junto com Daniel. Se você ler o primeiro capítulo de Daniel, Daniel vai dizer assim: eu decido não me contaminar com as coisas do rei. Eu tomo a decisão, eu decido não me prostrar perante seus deuses. Decisão. Aí já adulto, lá no capítulo 3, o rei faz uma imagem grande. Diz: olha, quando vocês ouvirem as buzinas, o som dos tambores, todos têm que se curvar diante da minha imagem. E os meninos não se curvaram. Não se curvaram. Não se curvaram. Falaram para o rei. E o rei traz um menino aqui: ô Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês bem sabem que quando ouvir as buzinas, os tambores, vocês têm que se curvar. Olha a resposta do menino: ó rei, tu bem sabe que a gente não vai se curvar. Nós só adoramos o único Deus, o Deus de Israel. Oh glória! O Deus de Israel. Nós não vamos nos curvar. Mas se vocês não se curvar, eu vou mandar esquentar 7 vezes mais a fornalha, e vocês serão jogados lá dentro. Ele disse: não tem problema, porque o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Porém, se Ele decidir não nos livrar, nós também não vamos nos prostrar, colocando a vida em risco, irmão. Deus pode nos livrar, mas se Deus dizer: Sadraque, Mesaque, não vou livrar vocês da fornalha, não tem problema, porque da mesma forma a gente não vai se curvar perante teu Deus. Irmão, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ficou irado, ficou endemoniado, mandou amarrar os meninos, jogaram na fornalha. Aqueles que o jogaram, as suas roupas queimaram, e jogaram os meninos lá, 3. E de repente o rei olha para dentro da fornalha e pergunta: não foi 3 rapazes que a gente jogou lá dentro? É verdade, ó rei, mas estou vendo 4. E o 4 é semelhante aos filhos dos deuses. E na teologia se dá o nome de teofania,
que quer dizer que quem estava ali era o próprio Cristo, andando dentro da fornalha, e aqueles garotos não foram consumidos pelo fogo, porque a sua fé estava em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Orai e vigiai. Ore, meu irmão, lê Bíblia, te consagra, cultua mais a Deus. Não fique escolhendo o dia para vir para culto. Cultua a Deus, tenha o prazer de cultuar a Deus. Não faça o seu culto o lugar de um clube social. Vem bater cartão, não. Eu estou indo para cá, Deus, porque eu quero adorar, eu quero cultuar, eu quero ouvir a palavra de Deus. E ainda ora se Deus, eu vou ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir não aquilo que eu gostaria de ouvir, mas eu quero ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração. Aplaude e glorifique a Deus aí bem forte. Oh, aleluia. Porque tem lugar aí, irmão, porque mesmo pressiona o pastor para pregar aquilo que eles querem ouvir. Aqui não, aqui nós vamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ou estou errado? Nós estamos aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outro princípio aqui, ó, para vencer a tentação: leitura da palavra de Deus. A Bíblia fala no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Oh glória, aleluia. Leitura da palavra. Nós conhecemos a Deus, irmão, através da leitura. Como eu falei lá no início, tem a palavra na sua mente e também no seu coração, dentro de você, em nome de Jesus. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, ele disse assim, pega aí a sua Bíblia, vamos fazer junto. Ele disse assim: escondi. Repete comigo: escondi, mas com força, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha outro princípio aqui para vencer a tentação: louve a Deus constantemente. Louve a Deus. Quando você vier para o culto, irmão, adore a Deus, adore ao Senhor, adore a Deus. Não fica de olho aberto, saindo, entrando, indo lá no bebedouro, no banheiro. Não, vem para adorar. Na hora do louvor, levante as suas mãos, se entrega a Deus, se entrega ao Senhor, porque o Salmo 34, versículo 1 diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará constantemente na minha boca para todo sempre. Digam graças a Deus. Louve a Deus, não só na igreja, mas em casa também, lá no seu carro. Aleluia. Está lavando as panelas, louve a Deus. Está trabalhando na rua, louve a Deus. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, e assim estaremos vencendo a tentação. Por último, todo o nosso corpo precisa estar servindo a Deus. Todo o nosso corpo, irmão. Nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todo o nosso corpo, o nosso modo de vestir,
Amém? Como a gente fala, o nosso comportamento perante a sociedade. Comprou, pague. Compra aquilo que dá para comprar, não passa do limite. Que as pessoas vão te acusar, vão dizer, ó, é crente, compra e não paga. Quem já ouviu isso? É crente, mas não paga. Compra aquilo que dá para comprar. Não queira manter um padrão de vida que não dá, irmãos. Tem gente que quer manter um padrão que não dá. Se eu ganho um salário mínimo, como eu vou comprar uma Hilux? Que só a roda de um carro daquele, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Não dá. Entendeu? Né? Tem gente que quer viver um padrão de vida que não dá. Irmão. Tem gente que ganha um salário mínimo, faz academia e quer comprar uma garrafa de água de R$300. Leva a garrafinha de plástico, meu irmão. Não tem problema. É verdade, irmão. Tem gente que ganha um salário mínimo e quer comprar uma moto daquela grandona. Casamento civil, vai se arrebentar todo. O dia todo é para moto. É para moto. Vive dentro do padrão que dá. Em nome do Senhor Jesus. Amém? O modo de vestir. Eu sei que roupa não leva ninguém para o céu, irmão. Mas um verdadeiro cristão sabe como se comportar. Sim ou não? Sabe. Sabe, irmão. Isso serve tanto para homem como para mulher. Tem homem que, misericórdia, usa uma calça mais colada que a calça do Zezé de Camargo e Luciano. Não dá. Tem irmãs que usam roupa mostrando, né, a frente, aquela bem curtinho. Meu irmão, não dá. O verdadeiro cristão sabe como se vestir. Amém? Cuida bem do seu corpo também. E cuidar do corpo não é só nos vestir, mas também fazer uma atividade física, uma caminhada, uma musculação. Amém? Se alimentar bem, cortar o açúcar, cortar o sal, cuidado com a diabetes, pressão alta, não sai comendo tudo que vê. Tem crente que é assim, irmão, misericórdia, devorador. Se ele vê a panelada, ele está comendo a panelada dele aqui e está marcando já da panela, aquele ali é meu, não terminar que eu pego. Cuida bem da sua saúde, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E o mais importante de tudo, cuide bem da sua alma. Cultua mais a Deus. Lê mais Bíblia. Ore mais. Em nome de Jesus. Porque o corpo passa, a riqueza passa, mas a nossa alma é eterna. Cuide bem dela, para morar no céu com Jesus. Digam graças a Deus. Olha só, não precisamos ficar carregando fardos pesados dos pecados cometidos. Uma vez confessados, devemos nos apropriar do perdão oferecido pelo Senhor nosso Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Continue vivendo de tal maneira que Deus seja glorificado na sua vida. Pare de estar ficando preso no passado, porque o diabo usa essa estratégia. Aqui tu fez lá, não sei aonde, tal lugar. Meu irmão, já confessou, pediu perdão, vida nova que segue. A Bíblia fala em 1 João 1,9, para a gente encerrar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Luiz, desliga ali para mim. Amém? Que essa palavra fica no seu coração. Pratique essa palavra. Ame a Deus em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Que Deus abençoe. Amém.